E aí galera, tudo bem? Meu nome é Renan, eu faço Engenharia Eletrônica na UTFPR e eu tô aqui mais uma vez gravando para o Peteco. Hoje vai ser a nossa aula 7 dessa saga de aulas de Introdução ao Arduino e hoje a gente vai ver exemplos utilizando os conceitos básicos de programação. Antes disso, a gente precisa ver o conceito e a utilização das entradas e saídas digitais. O que a gente também vai ver durante essa aula, a gente vai implementar funções, vamos ver como funciona o uso do delay, vamos criar um pequeno projeto e vamos implementar e testar um projeto criado. Bom, o que são as entradas e saídas digitais? As entradas e saídas digitais, elas são elementos que recebem sinais em apenas dois níveis lógicos, o nível alto e o nível baixo. O nível alto, ele é quando a saída está em 5 volts, e o nível baixo é quando ela está em 0 volts, mas é considerado baixo também a partir de 0,8 volts para baixo. Quando o nível está alto, significa que a saída ela está ligada, a saída ou a entrada no caso. E quando o nível lógico está baixo, significa que a saída está desligada, como a gente pode ver aqui. O nível alto é quando a saída está em up e o nível baixo é quando ela está em down. Bom, e no Arduino, elas são representadas pelas portas de 0 a 13. E agora a gente vai fazer um exemplo para colocar esse conhecimento em prática. Primeiramente, a gente vai abrir o VS Code. Vamos ver no PIL, que é a plataforma I/O, e novo projeto. Aqui vamos escolher o nome do nosso projeto. Escolher a nossa placa, a gente vai trabalhar com Arduino Uno. E a framework pode deixar em Arduino mesmo. Vai criar o nosso projeto. Nós viemos em Source e Main. Aqui a gente já pode começar a programar. Só que antes disso, eu queria mostrar para vocês o que é o projeto que a gente vai fazer. Aí vocês precisam abrir o Tinkercad e vocês podem copiar esse projeto aqui que eu já deixei pronto. Eu vou deixar ele pronto também na descrição do vídeo. Aqui a gente pegou um Arduino, pegamos uma placa e colocamos 5 LEDs um do lado do outro. Cada LED vai ser ligado em uma saída do Arduino, na saída 6, 7, 8, 9 e 10. E também colocamos um botão. A gente vai ver o porquê isso depois, mas vocês podem copiar esse projeto que a gente vai usar todos esses elementos. Para os LEDs, utilizamos os resistores de 220 ohms e para o botão, utilizamos um de 10k ohms. Bom, agora vamos começar a programar pelo VS Code. Primeiramente, precisamos criar os defines para os LEDs e para o botão também. Então, com isso a gente vai colocar define LED 1 a saída 6. Iremos fazer isso para todos os outros LEDs. E também vamos criar o define para o botão. Certo. Agora, a gente vai fazer a declaração das variáveis globais que a gente vai precisar usar. Que vai ser no caso, a gente vai usar um temporizador, vamos usar um int tempo, igual a 1000. 1000 é representado em milissegundos, no caso vai ser 1 segundo. E vamos precisar de um int, que vai ser o estado do botão. Um int estado do botão. Que ele vai ser 0 ou 1. Após feito isso, a gente vai inicializar o botão e os LEDs. Para isso a gente pode fazer um for. O for com ponto e vírgula, galera.
colocamos um pin mode, o I, e como saída. Também precisamos inicializar o botão. Como o botão é um elemento de entrada, a gente vai colocar pin mode. Aí podemos colocar botão 1 e entrada. Certo, já inicializamos os elementos que nós vamos utilizar. Agora, a gente vai fazer uma função que será capaz de piscar todos aqueles LEDs em ordem. Como nós fazemos isso? Vamos criar a função. Ela vai ser uma void, pois a gente não precisa que nos retorne nada. Também não iremos passar nada como parâmetro para essa função. Para essa função, a gente vai fazer os LEDs simplesmente piscar. Então, criamos um for, que vai do LED 6 ao LED 10. Então, nosso contador vai começar em 6. Então, aqui a gente vai fazer um digital write. E vamos deixar os LEDs em high. Vamos dar um delay. Bom, aqui eu vou explicar para vocês o que é o delay. O delay, ele vai parar o código por um tempo, ou seja, então ele vai manter o LED aceso, nesse caso, pelo tempo que eu estimar dentro desse delay. No caso aqui, eu vou colocar 1 segundo. Agora a gente quer que esse LED apague. E queremos dar um delay também para ele ficar apagado. Agora basta chamar a função aqui dentro do loop. Só que tem um porém. Como nós fizemos a função abaixo do nosso setup e do nosso loop, a gente precisa criar o escopo dela aqui em cima do setup e do loop. Então a gente vem aqui. Como que eu crio o escopo? É só eu pegar ela, copiar aquela parte, colar aqui e colocar um ponto e vírgula ao invés de colocar as chaves. Certo. Agora, para isso, a gente tem a nossa base do código pronta, a gente já pode colocar no Tinkercad. Vamos Ctrl A, Ctrl C. Antes, vamos compilar e ver o que está dando de erro. Esqueci de colocar um I aqui. Pronto. Agora viemos em código. Colocamos aqui e vamos iniciar a simulação. Desse jeito a gente consegue ver que os LEDs eles vão piscar em ordem. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero implementar esse botão para cada vez que eu apertar o botão, eu quero acelerar a velocidade com que esses LEDs piscam. Ou seja, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir aquele tempo de delay para os LEDs piscarem mais rápido. Então, vamos voltar para o VS Code. E vamos criar uma função. A função eu vou chamar de controle tempo. Também não irei passar nada para ela. Aqui a gente vai atribuir um valor para o estado do botão que a gente criou lá em cima. A gente estava escrevendo nas saídas digitais, agora a gente precisa ler uma saída digital. Para a gente ler essa saída digital, a gente tem que colocar o comando digital read. Aí viemos aqui, colocamos digital read,
que no caso, como eu falei no início do vídeo, ela só pode ser ativo ou desligado. Então, quando o botão estiver ativo, a variável estado do botão vai assumir o valor 1. Quando o botão estiver desligado, a variável estado do botão vai assumir o valor 0. Digital read e colocamos aqui no caso o nosso botão 1. Certo. Agora eu quero criar uma condição para cada vez que o botão for apertado, a gente vai diminuir o tempo, certo? Então vamos criar um if, estado do botão for igual a 1, no caso é quando o botão estiver ativo. A variável tempo que foi criada aqui em cima, a gente vai usar ela aqui. A gente vai criar tempo, que seria igual a tempo menos 100. Eu quero diminuir 100 milissegundos a cada vez que eu apertar o botão. Isso dá 0,1 segundos. Certo, aqui já está implementada a nossa função. Agora, a gente precisa colocar outra coisa também. Eu quero colocar que esse tempo, ele nunca vai poder ser menor do que 200 milissegundos, porque senão a gente não vai conseguir ver os LEDs piscando. Então eu venho aqui, coloco a condicional e, eu coloco o e dentro da condicional, que ela só vai entrar nessa condicional quando acontecer que o estado do botão for 1 e o tempo for sempre maior ou igual do que 200 milissegundos. Se for menor, ele não vai entrar. Daí, como a gente fez antes, precisamos criar o escopo da função ali em cima. Temos aqui, damos um Ctrl C, um Ctrl V. Pronto, já temos o escopo criado. Agora, a gente precisa implementar ela junto com a nossa função pisca-LED, porque a gente quer que ela funcione junto. Enquanto o pisca-LED está funcionando, a gente quer que essa função atue ao mesmo tempo. Então, como vamos fazer? Viemos aqui e chamamos ela aqui dentro. Controle tempo. Só que, vocês lembram, como eu disse, que o delay ele para o código. E também o for, ele vai rodando o código sempre de cima para baixo. Ou seja, se eu apertar o botão e tiver aqui, não vai acontecer nada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai colocar um controle tempo embaixo de cada delay. Porque daí, caso aconteça de eu apertar o botão e tiver em algum delay ou depois de alguma digital write ou high ou low, a gente vai conseguir pegar que a gente apertou o botão. Daí eu preciso trocar o delay de 1000, porque não é mais 1000, agora o tempo ele vai oscilar. Agora eu vou colocar tempo aqui dentro. É isso. Agora vamos compilar, ver se deu tudo certo. Tudo certo, agora a gente já pode passar para o Tinkercad. E vamos iniciar a simulação. Bom, conseguimos ver que os LEDs estão piscando a cada 1 segundo. E se eu apertar o botão, diminui o tempo do pisca entre eles, como vocês podem ver. Se eu manter o botão pressionado, eles vão acelerar até um certo ponto que não passarão de 200 milissegundos. Bom, galera, para a aula de hoje foi isso que eu preparei. Agradeço muito a atenção de todos e até a próxima.